Gustavo Neves, o rapper Hungria, está internado por infecção de uso de bebida aí com metanol. E a gente agora vai saber os detalhes sobre este caso com ela, Patrícia Falbucci. A gente vem aqui para a tela, a gente tem a Patrícia aqui, que está no hospital aí com todas as atualizações sobre o caso do rapper Hungria. É com você, Patrícia. Dani, vamos lá então. O Hungria está aqui nesse hospital em tratamento desde ontem, tá? Passando por sessões de hemodiálise, tem uma suspeita de intoxicação por etanol, por ele ter consumido, pelo que tem se falado, vodka, uma garrafa de vodka que estaria contaminada com metanol. Então ele está internado aqui nesse hospital particular da Asa Sul desde ontem, em estado grave na UTI de terapia intensiva, mas ele está tendo, segundo os últimos boletins médicos, a saúde dele está evoluindo bem. Apesar de tudo, do estado dele, as notícias em relação à saúde dele são positivas. Ele está aí evoluindo bem a saúde dele em relação a essa suspeita de intoxicação. Inclusive, a gente tem um material que mostra, inclusive, ele andando aqui pelas dependências do hospital acompanhado do filho. Esse material seria de hoje mesmo, hoje pela manhã. E também hoje pela manhã, o que a gente tem? A gente tem o irmão dele que falou mais cedo com a imprensa sobre como é que ele está, enfim, a família está tendo acesso a ele, a gente aqui, imprensa, fica aguardando então quem sai para falar com a gente aqui, ou os médicos ou o pessoal da família. Se a gente tiver no ponto o irmão dele, a gente já pode soltar. Me ligou por volta de 8h20 da manhã, falando que estava passando muito mal, que ele estava precisando de ajuda, e eu pensei que ele estava brincando. Eu falei, para, 8h30 da manhã você está passando mal? Ele, mano, por favor, tô passando muito mal, tô com muito gosto de gasolina na boca e eu tô muito fraco. E aí eu assustei, eu falei, onde você tá? Ele, eu tô em casa, né? E eu falei, não, então eu tô indo pra aí. Ele falou, acho que não dá tempo, chama uma ambulância. E aí eu liguei imediatamente pro Dr. Leandro, que é um médico que já acompanha a nossa família há algum tempo. Fui pra lá, liguei pra minha família. Chegando lá, ele tava na cama, ele já tinha vomitado bastante. Tava muito fraco, muito fraco. E aí a gente trouxe ele e meu irmão aqui pro hospital. Aí chegamos em casa, na casa do Gustavo aqui no Parkway. E eu tive que sair pra levar o carro na concessionária. Quando eu voltei, a tia falou, foi pro hospital. Começou a passar muito mal. Teve uma náusea muito forte. Já foi encaminhado aqui pro hospital e o Gustavo falou pra mim que foi na distribuidora. Comprados lá na Vicente Pires. Como eu cheguei depois, era por volta de umas meia-noite na casa deles lá, eles já estavam lá. Para sobreviver. Tivemos notícia agora que a distribuidora foi interditada pelos órgãos competentes, mas não sabemos se o quadro veio de São Paulo ou se a bebida que ele comprou aqui estava contaminada. E isso a gente não pode afirmar. Ele fez um show em São Paulo no final de semana passado. Então, supostamente, se essa bebida tivesse contaminada e ele não tivesse ingerido nenhuma bebida alcoólica em Brasília, a gente poderia ir para São Paulo e tirar essas conclusões. Não, então foi em São Paulo, você só bebeu em São Paulo, ponto final. Só que ele ingeriu bebida alcoólica esta madrugada também. Então, hoje não se sabe se a bebida contaminada é de São Paulo ou é de Brasília e quanto tempo a substância metanol leva no corpo para apresentar os primeiros sintomas. É isso, né, Patrícia? Como o irmão disse, é importante aí a gente aguardar, porque ainda não se sabe de onde é que veio essa bebida adulterada que o Hungria ingeriu. Então, sem acusar ainda as pessoas, vamos aguardar as investigações. E a gente tem também, Patrícia, vídeo aí, uma sonora do médico e também do ministro da Saúde falando sobre o caso do Hungria. Vamos assistir. A gente tem, na verdade, antes desse vídeo, a gente vai com a Patrícia, porque ela tem informação urgente aqui pra gente chegando também. É com você, Patrícia. Em relação à questão da fiscalização, Dani, está concentrado ali em Vicente Pires, por quê? Porque foi de uma distribuidora de Vicente Pires que a Hungria teria solicitado por delivery essa bebida alcoólica. Então, quer dizer, pelo menos 60 distribuidoras
em Vicente Pires estão sendo ali monitoradas. A gente teve, inclusive, na noite de ontem, madrugada, uma prisão de um homem acusado de adulterar bebidas, mas isso no Paranoá. Em relação à questão das autoridades, então, qual que é o movimento? Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária e também a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF. Além do DF, com esse caso suspeito aqui, a gente também tem casos São Paulo e Pernambuco. Vamos chamar então agora o ministro da Saúde falando sobre, dando aí as orientações também para a população sobre esses casos de ingestão de metanol. Pode soltar, pessoal. O metanol ele pode causar uma cegueira que muitas vezes é irreversível. Quando o metanol ele é ingerido, ele vai sofrer uma transformação no nosso organismo e vai gerar substâncias que são altamente tóxicas, tanto para o nervo óptico quanto para a retina. Os sintomas visuais, eles costumam aparecer em algumas horas, geralmente de 12 a 48 horas após a exposição. A pessoa pode relatar visão borrada, dificuldade para enxergar cores, pontos escuros no centro da visão e até mesmo uma sensação de estar olhando por uma neblina. E é ali no período crítico que vai acontecer o acúmulo dessas toxinas no organismo. E aí o paciente ele pode evoluir para uma neuropatia óptica e depois para a atrofia do nervo óptico. E nesses casos de atrofia do nervo, a gente pode ter uma cegueira que é permanente. Por isso que a rapidez no início do tratamento vai ser fundamental. As orientações do Ministério da Saúde é para que todo o Brasil, o sistema de vigilância, esteja atento a essa situação. Tem 3 regras que são gerais para a ingestão de bebida alcoólica que a gente sempre recomenda. 3, independente dessa coisa do metanol. Se beber, não pode dirigir em hipótese alguma. Sempre estar bem hidratado e alimentado quando for ingerir bebida alcoólica. Continue bebendo água ao longo dessa ingestão, porque isso vai diminuir os impactos. Mesmo algo grave como o metanol, que quando metabolizado no fígado, né, produz ali o ácido fórmico, o formaldeído, que são agressivos ao sistema nervoso central. Mesmo algo grave como esse, se a pessoa estiver mais bem alimentada, mais bem hidratada, mesmo algo grave, o impacto vai ser menor. Então, é muito importante essa preocupação. E a terceira é você buscar sempre ter conhecimento da origem do que você está bebendo. Aquela coisa que a gente sempre recomenda, se está num bar, não aceita pegar a bebida de quem você não conhece. É isso, Patrícia. Muito obrigada. Qualquer novidade é só nos chamar.